Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 23 de Lucas. Vamos ver o que o Senhor nos revela através desses contextos finais deste livro de Lucas. Vamos ver o que ele nos prepara. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No capítulo 23, ele vai estar continuando ali, onde que Jesus já foi preso e vai ser levado até Pilatos, que fala bem assim, ó. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes e à multidão: Não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: Ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-lhe a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvia falar dele. Esperava vê-lo realizar algum milagre e interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e o zombaram dele. Vestiram-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que ali até eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Enfim, dá para entender que eles estavam meio inimigos e nessa situação ali, para condenar Cristo ali, eles chegaram até a ficar amigos de novo. Pilatos reuniu o chefe dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo: Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para acusações que fazem contra ele, nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Enfim, dá para entender ali que Pilatos examinou ele, tanto Pilatos quanto até Herodes. Como está escrito lá digamos, o sacerdote fazia a verificação do cordeiro para ver se ele tinha algum defeito e alguma mancha. E aqui dá para entender que Pilatos exerceu também esta função. Não ele sendo sacerdote, mas como a gente vai ver que foi dado do céu essa autoridade para ele, assim que Jesus fala para ele, ó, se não fosse dado essa autoridade do céu, você não teria, para estar examinando e estar crucificando o Cristo também. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhe um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram: Acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: Crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez ele lhe falou: Por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediram insistentemente com fortes gritos que fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Enfim, também essa nação sacerdotal que estava gritando: crucifica-o, crucifica-o, que também fizeram o papel ali
do sacerdote, ali como lá em Moisés o Senhor fala, ó, fala para este povo que eles são uma nação sacerdotal. Enfim, dá para entender que aqui se fechou o contexto quando é levado um cordeiro para o matadouro, assim como fala lá em Isaías 53, que ele foi mudo na mão dos tosqueadores para o matadouro. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-lo atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: Felizes a estéril, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: Caia sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com as árvores verdes, o que acontecerá quando ela estiver seca? Depois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Dá para entender que nessa questão também o próprio Cristo fala com Deus, fala com o Pai, fala: olha, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tiraram sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados aproximaram-se também, zombavam dele, ofereceram-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Enfim, foi muito humilhado ali, porque Cristo fez muitos milagres, ressuscitou mortos, enfim, curou muitas enfermidades, e ali os camaradas ali estavam escarnecendo dele, falando: olha, se você é o Cristo, desce daí mesmo, para ver se é o mesmo escolhido de Deus. Enfim, estavam querendo colocar ele à prova. Havia uma inscrição acima de que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insulto: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Vale lembrar que um deles ali queria ir para o reino com Jesus. E dá para entender que Jesus coloca ele num paraíso, ainda hoje. Porque se nós parar para analisar, neste momento na cruz ali, Jesus ele tinha autoridade para fazer o que ele quisesse. Como ele perdoou pecados, curou muitos enfermos, ressuscitou muitos mortos. Enfim, muitas pessoas falam assim: poxa, mas ele não foi batizado em Cristo Jesus? Como é que foi salvo? Ali o próprio Jesus falou: pois bem, Jesus não tinha morrido, o véu não tinha se rompido, não tinha se rasgado do alto ao baixo. Jesus não tinha vindo falar bem assim, depois de ressuscitado, ali de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vejo que por esse motivo que Jesus deu autoridade para ele, para a salvação dele neste momento de cruz. Enfim, hoje nós precisamos nascer de novo da água e do Espírito, como está escrito ali em João capítulo 3, senão nós não vamos conseguir entrar no reino de Deus. E vale lembrar que também ali Cristo coloca ele no paraíso e não no reino como ele queria ir. Enfim, fica esse detalhe para nós pensarmos também na nova aliança de Cristo, que só foi feita depois que ele morreu na cruz e ressuscitou depois no terceiro dia. Mas enfim, já era quase meio-dia e trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar
e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Enfim, este momento aí que rasgou-se o véu. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando estas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e nos procedimentos dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigiu-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, então desceu e o envolveu num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda havia fora colocado. E era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para a casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Enfim, eles tinham esse mandamento de estar descansando no sábado. Enfim, hoje nós temos o mandamento de estar seguindo Cristo Jesus, seguindo os preceitos que ele nos deixou na graça e misericórdia do nosso Senhor, que ele vai. Por isso que ele encerrou a lei e os profetas debaixo da graça, para exercer de misericórdia para mim, para você, com judeus, com gregos, com quer que seja, para que nós fiquemos tudo no mesmo nível para com Deus, que quando ele vir buscar, ele vai levar o que é seu e o que é a igreja dele. Enfim, um grande abraço, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!